noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, recebam o nosso carinho por estar aqui, nossa gratidão pela sua presença. Glória a Deus. Nós já adoramos ao Senhor. Esse momento é tão importante, não? Dedicar para a adoração a Deus, né? E ao mesmo tempo que nós cantamos, adoramos a Deus, o nosso próprio coração se derrete diante do Senhor, não é verdade? Isso tem que ser realmente um momento de declaração de amor. O momento do louvor, de adoração, é exatamente declarar o nosso amor a Deus. E que o nosso maior amor, né? Claro, nós temos alguns amores na vida, né? Como a nossa esposa, esposo, filhos, mas que a nossa maior devoção seja para Jesus. Amém? E eu tenho certeza que pela sua palavra, Jesus vai nos abençoar nessa noite. E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu o apóstolo João, porque hoje é o último domingo de maio e é a última ministração do tema em casa, como nós vemos o mês inteiro falando, né? E, sinceramente, eu tenho sido muito abençoado com as mensagens que nós temos ouvido aqui. Eu tenho sido muito abençoado e espero que você também tenha sido muito abençoado com o que Deus tem falado. E o tema de hoje é Cristo renova a alegria. Por isso que vale a pena, em qualquer momento da nossa vida, adorar o Senhor. Em qualquer momento. Porque é muito fácil, né? Adorar o Senhor, declarar o nosso amor quando tudo está bem. E quando as coisas não estão bem? Como é difícil exercitar a fé na hora que as coisas não estão bem. Na hora que a tristeza toma conta do lar. Como é difícil. Mas é nessa hora que nós temos que aprender também. E a Bíblia vai nos ensinar nessa noite que Cristo renova a nossa alegria. Seja qual for a tristeza que tem tomado conta da sua casa, do seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira, Cristo tem poder para renovar a nossa alegria. Então, João capítulo 11, é claro que esse texto, né, da presença de Jesus, do relacionamento de Jesus com essa família, é um texto grande, eu não vou ler tudo agora, mas eu quero ler do versículo 32 ao 44. Então vamos lá, João 11, do versículo 32, e depois a gente vai lembrando aqui dos versículos anteriores. Antes de ler aqui, eu quero lembrar os homens, amanhã nós temos o nosso encontro, Homens Sem Amarras, hein? Amanhã às 20 horas, venha participar conosco, você que ainda não veio, não participou de nenhum Homem Sem Amarras, e amanhã você pode, né? Venha, faça um esforço e esteja conosco amanhã às 20 horas. Então diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntando: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E o versículo 35 diz: Jesus chorou.
Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, Jesus, que abriu os olhos ao cego, não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarre-no e deixe-o que ele vá. Feche teus olhos. Aproveite este momento de oração para colocar o teu problema, a tua família, aos cuidados de Jesus. Senhor, obrigado por estarmos reunidos nessa noite, pela tua palavra. Obrigado pelos louvores, que são oportunidades de nós adorar o Senhor, de expressar o nosso amor por Ti. E agora a Tua palavra vai nos expressar o Teu amor por nós. E que esta palavra seja um bálsamo para os nossos corações. Que esta palavra realmente traga alegria, que renove a nossa alegria no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós não sabemos, né, quantas vezes Jesus esteve na casa de Lázaro, Maria e Marta. Mas é possível que nos 3 anos de ministério de Jesus, essa tenha sido uma das casas que Jesus mais esteve presente. Na quarta-feira aqui, a Renata ministrando, ela nos lembrou rapidamente, é claro, de várias casas que Jesus foi. E eu achei interessante que eu estava meditando nessa mensagem, e ela estava aqui falando das casas que Jesus foi, e o impacto nessas casas, em cada uma delas, quando Jesus chegou nessas casas. Ela lembrou da casa de Jairo, da casa do cobrador de impostos, Zaqueu e outras casas. E agora eu quero lembrar, esse não foi o foco dela, é claro, mas eu quero lembrar dessa casa. Eu quero lembrar dessa família. Eu quero lembrar do que Jesus fez por essa família. Então, quantas vezes Jesus deve ter ido a essa casa e deve ter sido bem recebido, bem acolhido, amado, participado da comunhão desses irmãos. Mas só que agora é um momento diferente. Esse é um momento diferente, porque é assim a nossa vida. A nossa vida não é uma lógica. Nós não sabemos quando a tristeza vai chegar.
Nós não sabemos quando alguém da nossa família vai morrer. Nós não sabemos quando nossos filhos vão ficar doentes. Nós não sabemos. E aqui está Jesus, aqui também está uma família que está passando por um momento difícil, extremamente difícil. E é uma família que Jesus ama. É uma família que Jesus ama e está sofrendo. E o que faz uma família sofrer? Só a morte? Não, não é só a morte que faz uma família sofrer. A morte é provavelmente a maior dor que nós temos que enfrentar. Mas não é só a morte que traz tristeza para a nossa família. Há muitas coisas que trazem tristeza para o casamento, para o relacionamento de pais e filhos. Cansaço. Quem pode dizer aqui, eu nunca me cansei? Eu nunca estive cansado. Eu sou um super-herói, né? Eu sou um super crente. Inclusive é até perigoso isso, né? Super crente. Tem um livro, né? Bem antigo do pastor Paulo Romero, se alguém quiser procurar aí, né? O Super Crente. Eu li, há muito tempo atrás. Discussões na família. Não pode trazer tristeza para o casamento? Para a família? Silêncio. O silêncio não pode trazer tristeza? Quando um se cala, porque a gente acha que só a morte pode trazer tristeza, né, para a família. E é claro, eu estou indo aqui no limite, né, numa condição que seria praticamente a pior condição de tristeza. Perdas. Não só de uma vida, mas perdas. Pensou, você faz algo sem consultar sua esposa ou seu marido, e você tem uma perda grande de dinheiro? Vou fazer um investimento. Eu lembro lá que na década de 90, né, os mais velhos vão lembrar, lá no começo dos anos 90, eu trabalhando, né, para juntar dinheiro para comprar uma casa. Aí vem aquele abençoado daquele presidente e toma o seu dinheiro do dia para a noite. E eu perdi todo o meu dinheiro, praticamente todo o dinheiro. Você acha que foi alegria no meu casamento? Você acha que nós tivemos dias felizes? Se você está naquela expectativa, nossa, eu estou quase comprando uma casa, eu já estou quase, o dinheiro está juntando, e eu vou comprar. E você tem mulher, tem filhos, pagando aluguel. Aí chega o abençoado e te tira todo o dinheiro que você tem. Sabe o que aconteceu? Nós choramos. E choramos. E choramos. Ninguém morreu, mas nós tivemos uma perda terrível. O abençoado foi nos pagar. Posso abrir um parênteses aqui e dizer para vocês? Aproveitar. Não confie em político. Seja ele quem for. Não confie. Ele é político. Sabe quando o abençoado foi me pagar meu dinheiro? 18 meses depois, ele foi nos pagar em 18 parcelas, que eu comprei um carro velho. E eu comprei um carro velho para pagar em 18 meses. E nós, até isso não tínhamos, nem carro tínhamos, porque o nosso dinheirinho estava tudo lá. Eu aprendi
E eu quero que você aprenda, não confie em político. Ah, ele é da direita, não confie. Ele é da esquerda, não confie. Confie em Jesus. Isso não é ladainha não, irmãos. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é novamente até os crentes confiando mais em político do que no próprio Jesus. Os crentes estão se identificando mais com a ideologia da política do que com o próprio Jesus. Olha a rede social dos crentes. Quando deveria falar de Jesus, estão falando do político A e B. Quando deveriam expressar o seu amor por Jesus, pela igreja, estão expressando o seu amor pelo político. Alguém aqui mais perdeu dinheiro com aquele bandido ou não? Olha lá. Então, perdas traz tristeza para o casamento, para a família. E o que nós encontramos em João 11? Encontramos uma família assim, vencida pela tristeza. Uma família que desabou. E era uma casa que Jesus amava. Era uma família que Jesus amava. Você acredita que Jesus te ama ou não? Você acredita que Jesus ama a sua casa? Acredita que Jesus ama a sua casa? Então essa tristeza vai embora. Você vê tristeza na vida dessas mulheres que perdeu o irmão, mas você não vê desespero. O crente fica triste, sim. São incontáveis e milhares de vezes que eu fiquei triste. Mas em nenhuma, ou em nenhum desses momentos, Jesus me decepcionou. Então, o que o texto nos ensina? O que nós podemos aprender com essa experiência de Marta, Maria e Lázaro? O que nós podemos aprender? Primeiro, a alegria de uma família pode adoecer. A sua família pode adoecer, sim. Não é porque Jesus é teu Senhor, teu Salvador, que você não vai passar por tristeza. Não é porque Ele ressuscita mortos que você não vai passar por tristeza. Olha o que o versículo 1 e 3 que nós não lemos diz. Um homem chamado Lázaro estava morto, ou estava doente, perdão. E ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma. Olha o coração dessas pessoas por Jesus, irmão. Era a mesma que ungiu o Senhor com o perfume. E lhe enxugou os pés com os cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, elas mandaram um recado para Jesus, que estava a 3 quilômetros de distância. Hoje não é nada, né? Mas imagine naquela época 3 quilômetros você a pé, sem calçamento, tudo terra, pedra. Mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Irmãos, que maravilha, né? Em nenhum momento elas entraram em pânico. Elas estavam tristes, mas não estavam em pânico. Elas tinham algo para dizer para Jesus, e algo muito importante: aquele que o Senhor ama. Elas tinham convicção do amor de Jesus por elas. Enquanto nós não tivermos essa convicção de que Jesus nos ama, não importa quem eu seja, não importa a minha cor, minha pele, minha condição social, não importa, você tem que ter a convicção de que Jesus te ama.
Elas tinham convicção, aquele que o Senhor, ó Jesus, aquele que você ama, está doente. Então, a enfermidade de Lázaro não foi só a morte, mas a enfermidade de Lázaro afetou a família. E qual a família que não fica triste, abatida, quando um membro está sofrendo? Quando nosso filhinho está doente, quando nossa esposa tem que fazer uma cirurgia, quando o marido está doente, não pode trabalhar, não pode sair de casa. Só que mais uma vez, não são só essas doenças que acontecem. Precisamos ser sinceros conosco, irmãos. Não podemos sabotar nós mesmos, enganar para nós mesmos. Há famílias adoecidas emocionalmente. Há famílias que perderam o entusiasmo, que não quer mais fazer projeto, que não quer mais planejar um filho, ou mais um filho. Há homens que não querem mais estudar, não querem mais crescer na empresa, já está estagnado, está desanimado, está triste. Há mulheres que não estão mais contentes com o casamento. Isso acontece com aqueles que Jesus ama também. Isso acontece conosco. Então a doença de Lázaro representa tudo aquilo na nossa mensagem hoje, tudo aquilo que vem roubando lentamente. Porque Lázaro ficou doente e ficou dias doentes. E há muitas coisas que realmente vai nos roubando lentamente, devagarzinho. A hora que você se dá conta, você não tem mais alegria. Você não tem mais alegria no seu casamento. Você não tem mais alegria pela sua esposa, pelo seu marido. Você não tem mais alegria pelos seus parentes. Isso se chama doença. É uma doença isso que ataca as famílias. Então uma família pode continuar funcionando. Ela até pode externamente, enquanto internamente ela está sofrendo. Por vários motivos, né? E nós já falamos de alguns aqui. Mas o que eu admiro nessa questão aqui, queridos, é que mesmo sofrendo, elas tinham uma convicção: Jesus nos ama. Você não pode deixar a tristeza roubar essa convicção. Jesus me ama. Você declarou seu amor por Jesus cantando e adorando Ele. Agora Ele está usando a palavra para dizer: eu te amo. Eu te amo. Eu me preocupo com você, com a sua casa, com a sua família. Segundo, às vezes a pessoa pensa, né, como o texto vai nos dizer aqui, que Jesus está demorando para fazer alguma coisa. Não é assim que nós vivemos às vezes? Segundo, o silêncio de Jesus não significa abandono. Nos versículos 5 e 6 diz assim: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias para chegar no lugar. Jesus amava aquela família. A Bíblia deixa claro isso aí. E aos olhos nossos, aos olhos daquelas pessoas, Jesus estava demorando. Mas nós sabemos que com Jesus, irmão, o tempo não é igual ao nosso, queridos.
Nós não podemos achar que o tempo de Jesus é igual ao nosso. Jesus sabe o que está fazendo. Só há dúvida em nossos corações. Não há dúvida no coração de Jesus. Por exemplo, não há dúvida, biblicamente falando, que Jesus nos ama. Mas essa dúvida, muitas vezes, toma o nosso coração. Nós duvidamos que Jesus realmente nos ama porque não aconteceu exatamente no dia, na hora que nós pedimos. E lembre-se, né, para a pessoa pegar um recadinho, ir lá até Jesus, achar Jesus e entregar o recado para ele, não é que nem hoje, né? Vou mandar um zap para o irmão, né? Vou mandar um zap para Jesus, vou mandar um e-mail, que é tudo automático, né? Muitas pessoas ainda se perguntam, né? Se Deus me ama, se Jesus me ama, por que ainda estou passando por essa tristeza? Não é geralmente o que nós falamos, nós pensamos? Mas o atraso de Jesus nunca foi e não é ausência de amor. Ouviu? Se você acha que está demorando, tenha certeza de uma coisa, não é falta de amor de Jesus por você. Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto Marta e Maria enxergavam, né, esse atraso, porque provavelmente elas devem ter pensado, bom, a pessoa saiu daqui agora com o recado. Passou um tempo, a pessoa deve ter chegado lá em Jesus. Lembra? Não tinha, né, irmãos? Vamos fazer um vídeo aqui com Jesus, né? Não tinha, né? Então ela ficava, acho que cronometrando. Jesus já recebeu o recado. Já passou um dia e nem um sinal de Jesus. Eu acredito que elas estavam assim. Como muitas vezes nós ficamos assim. Mas isso não é justo, irmão, com Jesus. Sinceramente, não é justo. Enquanto elas estavam achando que Jesus estava demorando, Jesus estava se preparando para lhe dar o melhor. Ele estava se preparando para ressuscitar Lázaro. Não era só para curar Lázaro da enfermidade, era para mostrar muito mais o amor dele por aquela família. Porque eu acredito que esse milagre que Jesus fez foi algo tão maravilhoso, irmãos, porque não se envolvia aqui somente uma obrigação, entre aspas, de Jesus, porque o Messias seria conhecido, né, pelos sinais que ele ia fazer. E curas eram também sinais. Lembra? Jesus curou o cego. E alguém questionou: Jesus curou o cego. Jesus curou paralíticos. Jesus já tinha feito muitos milagres. Mas agora Jesus estava guardando para eles o maior dos milagres. Para que a alegria deles fosse muito maior do que eles esperavam. Porque uma coisa era chegar lá, Lázaro está na cama, Jesus colocar a mão nele, como fez com a sogra de Pedro, e repreender a febre e foi embora. A sogra de Pedro levantou e foi fazer um bolinho, um café para Jesus. Jesus queria chegar lá e fazer esse milagre para mostrar para aquela família: eu não falei que eu amava vocês? Eu não falei que o meu amor é tão grande por vocês? Então, irmãos, enquanto, né, aquelas mulheres estavam cronometrando o tempo, Jesus não chega. Jesus não chega. Jesus não chega. Ele estava preparando o melhor para aquela família. Então, há momentos em que Deus parece em silêncio, né? Há momentos que parece que Jesus
está em silêncio, que não fala nada, não manda recado, naquela época, né? Não manda uma resposta, as coisas parecem que estão se prolongando, os dias estão se passando, as feridas não se resolvem, e Jesus não chega. Mas Jesus estava trabalhando para o melhor para aquela família. Eu sei que às vezes é difícil entender isso, né, irmãos? Jesus não poderia sair correndo quilômetros, chegar lá e já... Outra vez, nosso tempo não é o tempo de Deus. Se você confia no amor de Jesus, creia que Ele está chegando. E eu acredito que Ele está chegando hoje na tua família. Ele preparou a mensagem de hoje para trazer alegria para a tua família. Terceiro, Jesus entrou no ambiente de dor daquela família. Parecia que tinha demorado, né? Mas Jesus chegou lá. E o versículo 32 e 33 que nós lemos, né? Quando Maria chegou ao lugar no que Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Veja que já mudou, né? O comportamento já mudou. Ela foi lá, mesmo com o irmão morto, na tumba, há 4 dias, ela se jogou aos pés de Jesus. Aqui não mostra que ela ficou com raiva de Jesus. Aqui não mostra que ela ficou decepcionada com Jesus. Aqui não mostra uma pessoa irada, mostra uma pessoa triste. Mas mostra uma pessoa que realmente amava Jesus. Há muita gente, irmãos, dizendo por aí que ama Jesus. Amo Jesus, mas se Jesus demorar 15 minutos, não vou mais para a igreja. Não quero mais ser crente. Será que amamos mesmo a Jesus? Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, Jesus ficou triste. Ele acompanhou aquela família na tristeza. Nem nisso Jesus abandonou eles. E você acha que Jesus não leva em consideração o teu sofrimento? Você acha que Jesus não se preocupa que você está chorando? Que você teve perdas? Que você está cansado, desanimado? Que você está a ponto de desistir? Você acha que isso não preocupa Jesus? A Bíblia diz que ele se comoveu. E o texto para isso é que as entranhas de Jesus foram abaladas com a tristeza daquela família. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chegou naquele lugar, irmãos. Ele chegou naquele lugar e ele chorou naquela casa. Ou você acha que Jesus com você na sua casa não se entristece quando você está lá de joelho dobrado chorando? Você acha que Jesus é indiferente ao teu choro? A tua perda, teu cansaço, desânimos, frustração, decepção? Jesus conhece nós melhor do que nós mesmos, irmãos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E essa
é o texto, né? O pastor Heber até outro dia falou aqui, né? Do menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Quando era criança, né? Você precisa decorar um versículo, né? Eu já sei, Jesus chorou. Já queria decorar esse versículo, né? Mas é tão impactante para nós pensarmos racionalmente agora, não como crianças, mas racionalmente, que Jesus chorou por uma família, porque uma família estava chorando, porque uma família estava em perda. Isso impactou todo mundo. As pessoas viram Jesus chorando. O homem dos milagres está chorando. O homem mais sábio, o Filho de Deus, está chorando por causa de uma família. Você já parou para pensar nisso? Não? Isso nos mostra que Jesus não é indiferente, irmão. Você precisa saber, irmã, que Jesus não é indiferente à sua lágrima. Não é indiferente, né, ao peso que você está enfrentando, ao desgaste que você está sofrendo. Ele não é indiferente, de forma alguma. Antes, almeja transformar essa situação. Você crê que Jesus almeja transformar essa situação ou não? Você crê? Então nós vamos para o último ponto aqui que diz, né? A tristeza dá lugar para a alegria. No versículo 38 a 40 diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, verá a glória de Deus? O que muitas vezes nós perdemos, irmãos, quando nós desistimos, é de ver o que Jesus queria fazer por nós. E nós, precipitados, como sempre somos, colocamos muito empecilhos, achando que Jesus não pode resolver o nosso problema. Senhor, 4 dias. Senhor, tem uma pedra. Senhor, está cheirando mal. Você quer ou não quer o milagre? Você crê ou não crê? Eu não falei para você que se você crê, você verá a glória de Deus? Agora aqui parece que há dúvidas. Parece que a família que está triste, destruída, parece que há dúvida quanto ao amor de Jesus e ao poder de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem dúvida do que Jesus pode fazer? Por quê? Porque humanamente falando, não é assim que nós geralmente, né, somos tão envolvidos com as coisas desse mundo, com a carne, né, com as coisas desse mundo, com as riquezas, os prazeres, né, os lugares bonitos, as coisas acontecendo. Humanamente falando, é claro, quem ia ter coragem de ir lá tirar a pedra? Humanamente falando, quem ia chegar perto de um defunto que morreu há 4 dias? E olha que 4 dias já é suficiente para o corpo estar bem já avançado em decomposição. Não é, doutores? Aqui, tem 2 médicos aqui.
4 dias já é para o corpo já estar bem adiantado. Quem vai chegar perto? Quem vai encostar lá? Quem vai ter coragem de tirar aquela pedra? Ah, não, isso não vai dar em nada. Tirar uma pedra de um túmulo ali, o que vai se fazer agora? Então, humanamente falando, é tarde. Jesus não pode mais resolver o problema da minha família. Veja como a tristeza é terrível, irmãos, que nos sabota. Nós queremos alegria, mas humanamente falando, achamos que é impossível. É terrível isso. Você está caminhando com Jesus. Por favor, creia em Jesus. Você não está caminhando com uma placa chamada Hope. Você está caminhando com Jesus. Então, humanamente é irreversível. Ah, o cara está morto, Jesus, há 4 dias. Isso é irreversível. Eu já não falo com meu marido faz 1 mês, é irreversível. Outro dia eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, hein, irmãos, mas um casal de japoneses tinham brigado, tinham ficado muito tempo sem se falar. Estavam na mesma casa há muito tempo, anos sem se falar. Meu Deus do céu, como que pode um negócio desse, né? Até o dia que o cara foi lá e pediu perdão. Meu Deus, é uma loucura o ser humano. É uma loucura. Você precisa esperar anos para pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai. Precisa esperar tanto, precisa sofrer tanto. Precisa continuar no desejo do sofrimento. É impossível. Mas Jesus é Deus. E glória a Deus por isso, amém? Ele tem poder para restaurar aquilo que parece perdido. Então, como eu falei dessa pessoa, diálogo. O diálogo entre marido e mulher ficou anos morto. Nessa reportagem que eu vi. Carinho entre marido e mulher. Pais e filhos, filhos e pais. Às vezes ficam anos morto. A fé dentro de casa parece que morreu. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Se Jesus não tivesse falado isso, a tristeza daquelas mulheres nunca seria reparada. Talvez elas teriam história para contar. Não bom testemunho, mau testemunho. Talvez elas teriam anos pela frente culpando alguém. Ah, você lembra, Marta? Quando mandamos recado para Jesus, Ele não apareceu. Imagine que elas poderiam ficar a vida inteira culpando Jesus, culpando, como muita gente faz, culpando Deus, culpando Jesus, culpando. Mas com Jesus, ninguém vai fazer isso. Porque Jesus não vai deixar que ninguém culpe Ele de qualquer coisa. Jesus quer nessa noite realmente pôr fim à tristeza na sua família. Para que você lá na frente, ou amanhã, ou depois possa falar: Jesus transformou toda a tristeza em alegria. A minha casa não é mais a mesma. É isso que Jesus vai fazer para que você testemunhe do que Ele fez na sua casa. Porque eu imagino que
a Bíblia não relata isso, porque não era importante isso. Mas eu imagino quão grande alegria chegou naquela casa. Imagine, a Bíblia não relata, mas imagine a alegria daquelas mulheres. Elas deviam ter se abraçado, saltado, pulado, né? Abraçado Lázaro. A vida foi outra. A alegria invadiu aquela casa. Deve ter havido festa. Tudo porque Jesus mostrou o seu amor por aquela família. Vamos ser sinceros conosco nessa noite ou não? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. E nós oramos em nome de Jesus porque Ele é o Senhor e Ele é o nosso intercessor. E ninguém além dele pode fazer. E eu quero orar nessa noite. Há alguma tristeza na sua casa? Fique em pé. Não tenha vergonha, se não houver, fica sentado. Talvez a mensagem não seja para você, mas para mim, pastor, para mim, né? Tem que ter coragem de dizer, para mim, morreu lá na minha casa, Não é o gatinho não, hein? Morreu a nossa paixão. Morreu o nosso amor um pelo outro. Senhor, a tristeza invadiu a minha casa. E eu estou triste demais por causa do meu filho, por causa da minha filha. Senhor, eu estou triste demais porque eu perdi meu emprego. E eu preciso de recursos para sustentar minha família. Todos motivos justos e honestos. Não é só que morreu alguém. É qualquer coisa que aflige a tua casa, o teu relacionamento. E eu tenho certeza, querido, absoluta, que Jesus, o mesmo Jesus que fez aquele milagre, um dos maiores ou maior milagre, pela mão de Jesus, foi as pessoas que Ele ressuscitou. E a sua ressurreição, que foi obra divina do céu, de Deus, do Espírito Santo. Então ressuscitar uma pessoa, ressuscitar uma família, fazer essa família ter alegria novamente. Homem nenhum consegue fazer isso, queridos. Feche teus olhos. Senhor, primeiro eu quero te agradecer, porque o Senhor jamais deixou de nos amar. O Senhor não é indiferente com a nossa dor, com a nossa tristeza. Tudo que acontece na nossa casa, no nosso casamento, no seio da nossa família, o Senhor sabe. Tudo que está acontecendo no meu lar, na minha mesa, na minha cama, nas minhas finanças, na minha profissão, tudo que está acontecendo o Senhor sabe. O Senhor sabe que estou triste, sabe que a situação está insuportável, sabe que a dor é grande, mas eu sei que o Senhor nos ama. E as pessoas que estão aqui nessa noite são as pessoas que o Senhor ama. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, da mesma maneira que fez um milagre naquela casa, naquela família, o mesmo Senhor que chorou, que mostrou o seu amor, mostre para essas pessoas. Abençoe essas casas, abençoe essas famílias, abençoe esse casamento. Senhor, abençoa os filhos, abençoa a vida financeira, abençoa a casa, abençoa a profissão, abençoa o lar, abençoa, Senhor. Ressuscita, Senhor, aquilo que está morto, para que esse irmão, essa irmã
veja, sinta a alegria do Senhor. E eu te agradeço, Pai, e sei que vou ver essas pessoas testemunhando, dizendo que o Senhor trouxe e renovou a alegria da sua casa. E eu já agradeço pelo milagre, agradeço por cada família que aqui está nessa noite, porque são preciosas aos teus olhos. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo milagre que está fazendo neste exato momento, em nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, Deus abençoe. Não esqueça nunca, aquele que o Senhor ama. Se você ama Jesus, tenha certeza de que Ele ama você também. Amém? Boa semana para todos, em nome de Jesus.